Eu não estava no show do Coldplay naquela noite de sexta-feira. Estava em casa, no meu apartamento em São Paulo, vestida com a calça de moletom mais velha que eu tinha, cabelo preso, revisando planilhas no computador, enquanto meu filho, Gabriel, de 8 anos, brincava com um quebra-cabeça no tapete da sala. A gente ouvia música baixinho, Coldplay mesmo, ironicamente. Ele adorava a Sky Full of Stars. Me fez tocar 3 vezes seguidas só aquela. Era só mais uma noite comum. A rotina de uma mãe solo que aprendeu a carregar o mundo nas costas com a leveza de quem não tem escolha. Mas aquela noite não era comum. Ela estava prestes a mudar tudo. Às 21h13, meu celular começou a vibrar sem parar. Primeiro, notificações do WhatsApp. Depois, pings no Instagram. Em seguida, e-mails. Não entendi nada. Achei que fosse algum problema com o trabalho. Quando abri a primeira mensagem, senti o tempo parar. Era um vídeo. Um casal aparecia no telão do Allianz Parque, na famosa câmera do beijo. A plateia gritava. O Chris Martin parava de cantar, ria, apontava para eles, fazia piada, perguntava se eram tímidos. A câmera focava no rosto do homem, um sorriso envergonhado. A mulher ao lado desviava o olhar, visivelmente constrangida. Não se beijaram. A multidão reagiu com uma mistura de vaias e gargalhadas. A legenda do vídeo dizia: tímidos ou amantes? Eu pausei. Meu corpo gelou. Aumentei o brilho da tela. Voltei o vídeo alguns segundos. Congelei a imagem. Era o Andy, o pai do meu filho, o homem com quem eu vivi mais de uma década, o CEO de uma das startups mais faladas do Brasil nos últimos anos. O homem que até dias antes me dizia que passava as noites em reuniões com investidores, tentando fechar uma rodada de aportes que poderia mudar tudo para a nossa família. Na imagem, ele usava a jaqueta que eu mesma comprei para ele numa viagem a Lisboa. A mulher ao lado não era amiga nossa. Não era ninguém da família. Era a mesma mulher que, meses atrás, eu havia visto apenas uma vez, saindo da sede da empresa dele, tarde da noite, com um sorriso que não combinava com a descrição de consultora de compliance. As mensagens começaram a pipocar uma atrás da outra. É ele, né? Vi no telão agora há pouco. Amiga, desculpa, mas você viu isso? Está viralizando. Já postaram no Twitter com o nome dele. A legenda dizia que eram amantes. Está todo mundo comentando. Ainda Zonza abriu o Instagram. E lá estava. O vídeo já tinha mais de 20 mil visualizações em menos de uma hora. Alguém havia marcado o perfil profissional do Andy. Outro linkava a empresa. Um terceiro postava prints do LinkedIn dele com o comentário: CEO de startup e pegando funcionária em show de rock enquanto o Coldplay pausa a música para ver se rola um beijo. Não era mais uma fofoca. Era um escândalo. E não era só sobre mim. Era sobre a imagem pública dele, sobre a empresa. Sobre o discurso bonito de valores corporativos, de ética e liderança inspiradora que ele vendia em palestras, eventos de tecnologia, fóruns de inovação. Em poucos minutos começaram a aparecer comentários de ex-funcionários. Gente que eu nunca tinha visto, mas que parecia conhecer bem demais o homem que eu achava conhecer. Sempre soube que esse cara era um farsante. Trabalhei lá, o ambiente era tóxico e opressor. Ele promovia só quem puxava o saco. E quem questionava? Era dispensado rapidinho. Byron, a mulher do vídeo, é do RH. Virou intocável depois que começou a andar com ele. A exposição pública estava só começando. Na manhã seguinte, os portais de notícia já tinham manchetes como: CEO de startup viraliza em show do Coldplay por recusar beijo com possível amante. Ou câmera do beijo escancara a vida dupla de líder de inovação brasileira. Eu assistia tudo em silêncio, no sofá, olhos fixos no celular. Gabriel dormia no quarto, alheio ao turbilhão. E eu me sentia como se o chão tivesse se desfeito. Não chorei de imediato. Eu estava anestesiada. Mas uma frase não saía da minha cabeça. O que não é dito, uma hora aparece. E às vezes, é em telão 4K, num estádio lotado. O que me impressionou naquela manhã, mais do que a traição, foi a velocidade com que as máscaras começaram a cair. Em menos de 24 horas, Andy passou de executivo admirado a símbolo de hipocrisia corporativa. A história já não era sobre um beijo recusado. Era sobre poder, manipulação e mentiras sustentadas por uma estrutura inteira. As postagens no LinkedIn dele, aquelas frases clichês sobre liderança com propósito, inteligência emocional e valores humanos, estavam sendo compartilhadas com sarcasmo nos bastidores de startups e consultorias. Era como se um véu tivesse sido rasgado. Li os comentários com uma mistura de nojo e alívio.
Uma ex-colaboradora escreveu: "Foram 2 anos de metas impossíveis, humilhações em reuniões, piadas machistas e RH cego. Agora está aí, na câmera do beijo, provando que o que vivemos era real." Outra mais direta. Ele falava em segurança psicológica no ambiente de trabalho, mas só se você fosse homem, branco e com MBA em Stanford. Se fosse mulher, mãe e honesta, era demitida. Eu lia aquilo tudo e lembrava das nossas conversas à noite, das vezes em que tentei alertá-lo sobre o impacto de sua gestão. Ele dizia que eu era ingênua, que o mundo corporativo não é para amadores. Quando sugeri que fizesse coaching de liderança, ele riu. "Coisa de gente fraca", disse. Mas ele era o fraco. Só que agora, todo mundo via isso. Comecei a receber mensagens de ex-colegas meus da época em que eu ainda trabalhava com gestão de projetos em uma ONG de inovação social. Pessoas que me respeitavam, me admiravam e que, como eu, se calaram por anos. Uma delas, Mariana, escreveu: "Megan, eu sabia que algo estava errado quando você sumiu das redes. Você sempre foi tão ativa. Agora entendo. Espero que você esteja bem." Sim, eu havia sumido. Quando engravidei do Gabriel, decidi fazer uma pausa na carreira. Andy dizia que a empresa precisava de foco e que era melhor um de nós estar 100% com o bebê. Fui ficando de lado. Quando Gabriel nasceu, virei o pilar invisível da casa. Cuidava dele, da comida, da agenda, dos bastidores da vida perfeita de um CEO em ascensão. Andy era o homem da capa da revista. Eu era a mulher por trás da câmera. Por muito tempo aceitei. Me convenci de que era temporário, que meu retorno viria. Mas ele nunca incentivou isso. Toda vez que eu falava em voltar ao mercado, ele dizia: "Com quem vai deixar o Gabriel? Você acha que alguém vai te contratar depois de tanto tempo fora?" O tempo fora, hoje percebo, era um projeto dele. A explosão pública do vídeo não só expôs a traição conjugal, expôs também uma estrutura de poder e silêncio. A startup que ele fundou, chamada Astronomer, com foco em inteligência artificial e Big Data, havia recebido aportes milionários de fundos estrangeiros. Andy dava entrevistas como um dos novos líderes da tecnologia nacional. Mas ninguém contava como ele tratava quem estava na base da pirâmide. Comecei a montar, sozinha, uma linha do tempo. Liguei os pontos entre as viagens que ele dizia fazer a trabalho, os eventos em que Byron também estava presente, os projetos que eles lideravam juntos. Fui descobrindo aos poucos que a relação entre os dois não era recente. Ela era do RH, e usava a posição para proteger Andy. E a si mesma. Denúncias internas desapareciam. Avaliações negativas sumiam do sistema. Funcionários eram desligados com base em quebra de confiança ou inadequação cultural. A cultura da empresa era basicamente lealdade ao ego do Andy. Consegui contato com um ex-funcionário chamado Lucas, que topou conversar comigo. Marcamos num café discreto na Vila Madalena. Ele chegou tenso. Olhava para os lados o tempo todo. "Eu não devia estar aqui, Megan", disse. Mas quando vi o vídeo, senti que precisava falar. "Obrigada por vir", respondi. "Não é só sobre mim, é sobre todos vocês." Ele respirou fundo. Ele gritava com a gente, fazia questão de humilhar. Já me chamou de idiota na frente do time porque eu questionei um prazo. E a Byron, ela sabia. Ela incentivava. "Vocês chegaram a denunciar?" Várias vezes, mas o RH era comandado por ela. Quando não era ignorado, virava coaching de melhoria. Uma piada. Lucas contou sobre um grupo no Slack que criaram só para desabafar. Chamavam de sobreviventes da Astronomer. Lá, trocavam conselhos sobre como lidar com o assédio velado, os prazos absurdos e as metas inalcançáveis. Um colega teve um burnout tão sério que foi internado. Sabe o que o Andy disse? Que ele era fraco e não aguentava a pressão. Saí daquele café com o estômago embrulhado e a mente em chamas. Eu não podia mais me calar. Naquela noite, coloquei Gabriel para dormir, sentei no sofá e peguei meu antigo caderno de anotações. Escrevi: "Se o telão do Coldplay foi o estopim, agora é minha vez de acender a fogueira." Eu ainda não sabia como, mas ia começar. Depois da conversa com Lucas, entendi que estava lidando com algo muito maior do que um caso extraconjugal. Era uma estrutura sistemática de abuso de poder, assédio moral e silêncio institucional. O vídeo do telão foi só a faísca. O que queimava por dentro, nas pessoas, nos corredores da empresa, nos olhos de quem pedia socorro, era muito mais antigo. Eu comecei a organizar tudo como se fosse um projeto. Metódica, determinada. Cada mensagem, cada depoimento, cada e-mail que conseguia de ex-funcionários ia para uma pasta criptografada. Criei um arquivo chamado Verdade Astronomer.
Renata foi a segunda a me procurar. Ela tinha trabalhado na área de gestão de pessoas antes de Byron assumir o RH. Nos encontramos num coworking discreto, de portas fechadas e olhares baixos. Megan, eu não vou romantizar. Eu tinha medo de falar. Tinha medo da Byron. E do Andy, claro. Ele era intocável. Ela trouxe um pendrive. Disse que continha cópias de relatórios internos, e-mails ignorados, denúncias arquivadas. Inclusive uma que envolvia uma funcionária grávida que foi desligada após questionar a jornada de 14 horas imposta pelo líder de produto. A cultura aqui é de excelência, diziam. Mas na prática, era exploração. Abri os arquivos naquela mesma noite. Vi conversas de Slack com frases como: se ela está grávida e com sono, talvez esse não seja o ambiente certo. Preciso de sangue nos olhos, não lágrimas. RH não é psicólogo. Se quiser colo, procura a mãe. As mensagens vinham de Andy. Algumas com resposta de Byron reforçando: concordo, precisamos de um time alinhado com a pressão do mercado. Era cruel. Era desumano. Comecei a fazer ligações. Conversei com jornalistas, em off. Contei que havia mais coisa por trás da história do telão. Que a traição era só a superfície. Que a empresa estava em colapso moral. Falei com um advogado especializado em compliance corporativo. Mostrei parte dos documentos, protegendo nomes. Isso aqui é grave, disse ele. Pode gerar não só escândalo de imagem, mas processo trabalhista coletivo, investigação do Ministério Público. Na semana seguinte, organizei uma reunião com 4 ex-funcionários. Estavam nervosos, mas firmes. Lucas, Renata, Paulo, que havia sido demitido após denunciar uma piada racista, e Denise, uma jovem de TI que teve um surto de ansiedade após ser pressionada por Byron. Todos estavam cansados de ter medo. Sentaram na minha sala e falaram como quem desabafa após anos de opressão. Eu não dormia, disse Denise. Cheguei a tomar remédio escondida. E o pior, achava que o problema era comigo. Eles faziam parecer que a culpa era sempre nossa, comentou Paulo. Mas era uma máquina de moer gente. Pedi que todos assinassem um termo de sigilo e me autorizassem a organizar os dados de forma ética e estruturada. Estávamos construindo um dossiê. Um documento que, quando chegasse ao conselho da empresa, não poderia ser ignorado. Enquanto isso, Andy me mandava mensagens. Tentava desviar o foco. Megan, a internet exagera tudo. As pessoas estão sendo cruéis. Ela é só uma amiga. Nosso filho não pode crescer vendo essas mentiras. Eu não respondia. Até que numa noite enviei apenas uma frase. Ele vai crescer sabendo que o caráter do pai apareceu num telão. E o mundo inteiro viu. A resposta não veio. Mas o silêncio dele era ensurdecedor. A essa altura, a imprensa começou a investigar mais fundo. O jornal Valor Econômico publicou uma matéria sobre o ambiente tóxico em startups brasileiras. Não citaram nomes, mas as descrições batiam com os relatos da Astronomer. Um trecho dizia: o culto à performance, a idolatria ao fundador e a cultura de família muitas vezes escondem práticas abusivas e ausência de governança real. Li aquilo como se fosse minha própria história contada por outra voz. No final da matéria havia uma frase que me atravessou. Quando o líder cai, não é por acaso. É pelo peso de tudo o que carregava e não dividia. Andy caiu porque empilhou arrogância, poder e crueldade. E agora, o mundo via. Eu só precisava dar o próximo passo. Na semana seguinte, com o dossiê quase completo, pedi uma reunião formal com Andy. Queria olhar nos olhos dele. Não como esposa. Não como vítima, mas como alguém que estava prestes a derrubar o império que ele construiu sobre silêncios, abusos e fachada. Chegamos juntos ao escritório de advocacia que representava ambas as partes na separação. Ele vestia aquele terno azul marinho que usava nas apresentações de pitch para investidores. Mas dessa vez, a postura confiante estava arranhada. As olheiras denunciavam as noites mal dormidas. Ele tentou sorrir. Eu não retribuí. Megan, acho que não precisamos chegar a esse ponto. Começou ele numa voz que misturava tensão e charme forçado. Podemos resolver isso sem prejudicar ninguém. Nem a empresa. Nem o Gabriel. Olhei para ele por alguns segundos. Depois, abri a pasta que levava comigo. Andy, isso não é mais sobre traição. É sobre pessoas. Sobre o que você causou. Sobre o que escondeu. Coloquei na mesa algumas cópias de e-mails, prints de conversas e denúncias ignoradas. O advogado dele pediu uma pausa. Andy ficou em silêncio. Você sabia o que estava fazendo, Andy. E usou sua posição para proteger quem te interessava. Pisou em gente que não tinha onde cair. E agora... acha mesmo que pode resolver com uma conversa amigável?
Ele tentou se explicar. Era pressão do mercado, Megan. Pressão de investidor. Às vezes a gente erra na condução. Eu reconheço. Interrompi. Isso não foi erro. Foi padrão. Foi escolha. Você gritou, humilhou, manipulou. E pior, se achava brilhante por isso. Ele respirou fundo, pressionando os dedos contra a testa. Se isso for a imprensa com provas, vou perder tudo. Respondi com frieza. Você já perdeu. Só não entendeu ainda. Naquela noite, voltei para casa e abracei meu filho com força. O mundo estava em ruínas à nossa volta, mas ele seguia puro. Ainda acreditava que os adultos tinham todas as respostas. Era por ele que eu fazia tudo aquilo, para que um dia, quando fosse homem, soubesse que a força não está em quem grita mais alto, mas em quem tem coragem de falar, mesmo com medo. Dias depois, o Conselho da Astronomer foi formalmente notificado do conteúdo do dossiê. Usei os canais corretos, com respaldo jurídico. Pedi sigilo dos nomes das vítimas, mas entreguei provas suficientes para gerar reações. A resposta veio em uma carta oficial. Informamos que, diante dos fatos apresentados e das evidências anexadas, será instaurada uma investigação independente com apoio de consultoria externa. O CEO está afastado de suas funções por tempo indeterminado. Era isso. Andy fora afastado. Não por mim, mas pelos ecos das vozes que ele tentou calar por anos. A imprensa descobriu pouco tempo depois, e dessa vez não havia como abafar. Os portais mais respeitados publicaram manchetes duras. Startup bilionária afasta CEO após denúncias de abuso de poder. Liderança tóxica e proteção a assediadores. Bastidores da crise na Astronomer. Do palco do Coldplay para o colapso corporativo. Quem é Andy S., o CEO em queda livre? A narrativa mudou. O escândalo da câmera do beijo virou só o primeiro capítulo de uma história muito mais profunda, sobre a cultura de impunidade nos bastidores das empresas que se dizem disruptivas. Eu recebi centenas de mensagens, de mulheres, de homens, de mães, de jovens recém-formados que passaram pela empresa e guardavam feridas abertas. Uma delas me escreveu: Megan, não sei quem você é além do que li na matéria, mas obrigada por nos representar, por não se calar. Você abriu a porta. Eu chorei lendo aquilo, não de tristeza, mas de alívio, porque naquele momento eu sabia que tinha feito o certo, não só por mim, mas por todos que um dia foram chamados de fracos por simplesmente pedirem respeito. Com Andy afastado e a investigação da Astronomer em curso, a sensação que dominava meus dias era uma mistura agridoce de justiça e vazio. Eu havia vencido uma guerra, mas ela me custara muito. O casamento acabou de forma oficial semanas depois. Meu advogado cuidou de tudo. O acordo pré-nupcial foi contestado com base nos abusos e nas provas apresentadas. Consegui garantir a pensão do Gabriel, parte da divisão dos lucros e, mais importante, a minha paz. Não foi fácil, mas foi necessário. Andy tentou se manter em evidência. Postou uma carta pública no LinkedIn dizendo que estava refletindo sobre seus erros e que ainda acreditava no poder da liderança com propósito. O post foi inundado de comentários. Alguns ainda o apoiavam, mas a maioria denunciava a hipocrisia. Renata me ligou no dia seguinte. Vi o post. Patético. Eu também vi. Respondi. Mas agora as máscaras não funcionam mais. O dossiê que entregamos gerou mais do que afastamento. Foi a base para um movimento. Jornalistas investigaram. Órgãos públicos entraram em cena. E até outras empresas começaram a rever suas políticas de RH. Por pressão de acionistas, a Astronomer contratou uma consultoria internacional de auditoria ética. Byron pediu demissão. Enquanto tudo isso acontecia, eu reencontrei a mim mesma. Voltei a estudar. Retomei minha atuação com projetos sociais. Iniciei um curso de especialização em governança corporativa e saúde organizacional. Era um tema que me tocava profundamente agora. Queria ajudar outras empresas a não repetirem os erros que Andy havia institucionalizado. Comecei a escrever. Primeiro textos curtos. Depois um artigo em uma revista respeitada sobre liderança tóxica e silêncio institucional. Finalmente fui convidada para dar uma palestra. Falei sobre meu caso, mantendo nomes em sigilo, para um auditório lotado de mulheres executivas. Ao final, uma jovem me abraçou e disse: Eu precisava ouvir isso. Você me deu coragem para sair da empresa onde estou. Percebi, então, que o que eu havia vivido não era só uma tragédia pessoal. Era um espelho de um sistema. A câmera do beijo no show do Coldplay não foi apenas uma humilhação pública.
Foi o início de algo. Foi o rompimento do silêncio. Um divisor de águas. O acaso me colocou diante de uma verdade que eu já sentia, mas não tinha coragem de encarar. E quando ela apareceu, em alta definição diante de milhares de pessoas, eu escolhi não desviar o olhar. Um tempo depois, recebi um e-mail. Era do Andy. O assunto: desculpas. Abri. Li cada linha. Era um texto extenso, tentando parecer humilde. Dizia que havia aprendido muito, que sentia vergonha, que não sabia que suas ações causavam tanta dor. Pedia perdão. Dizia que queria reconstruir o relacionamento com o filho, que queria me ouvir se eu aceitasse. Não respondi. Guardei o e-mail numa pasta com nome simples. Encerrado. Alguns meses mais tarde, sentei no sofá, com Gabriel ao meu lado. Assistíamos a um vídeo antigo dele, ainda bebê, rindo ao som de Viva la Vida. Ele me olhou e disse: Mamãe, essa música é triste ou feliz? Sorri e respondi: é sobre alguém que perdeu tudo, mas aprendeu a ver o mundo de outro jeito. Ele balançou a cabeça, pensativo. Igual a gente? Igual a gente. Naquele momento percebi que eu havia vencido. Não com vingança, nem com escândalo, mas com voz, com coragem, com a capacidade de seguir em frente mesmo quando o mundo desaba. Hoje, coordeno um instituto de apoio a mulheres vítimas de assédio corporativo. Criamos espaços seguros de escuta, orientação jurídica e apoio emocional. O projeto cresceu tanto que já tem unidades em 3 cidades. Chamei Renata e Lucas para integrar o time. Transformei dor em propósito. E às vezes ainda escuto Coldplay. Não com tristeza, mas com gratidão. Gratidão por aquela noite em que o mundo inteiro viu, num telão 4K, aquilo que eu levei anos para enxergar. A verdade. Porque no fim, é isso o que liberta. Não vou negar que ainda tenho meus dias difíceis, mas agora eu sei que sou capaz de superar qualquer tempestade. Essa história que vocês ouviram aqui é real, mas adaptada para respeitar a privacidade dos envolvidos e dar voz a quem muitas vezes não é ouvida. Se você gostou dessa narrativa e quer acompanhar mais histórias de superação, drama e reviravoltas da vida real, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal Vidas Cruzadas. Aqui, cada vida tem uma história que merece ser contada.